Glória a Deus, aleluia. Saúdo meus irmãos e as minhas irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem vos fala é a irmã Caroline. Vamos assim, meus irmãos, para mais um estudo que tem como tema a Igreja Primitiva nasceu com poder. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 12, amém? Que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que é isto dizer? Para saber como iremos experimentar transformação espiritual, retornemos 2000 anos ao nascimento da igreja. Ela não surgiu fraca nem anêmica. Na verdade, foram necessários apenas 200 anos após a morte de Cristo para que ela conseguisse influenciar o mundo inteiro com o cristianismo. Imagine só, a igreja primitiva não foi fundada por oradores talentosos com grande habilidade retórica, como temos visto desde então. A igreja primitiva não surgiu da manipulação intelectual do povo. Ela nasceu com uma demonstração do poder de Deus. Os 120 cristãos, ao saírem do cenáculo, cabaleavam sobre a influência desse poder. Os líderes religiosos e os judeus devotos de todas as nações que estavam em Jerusalém ficaram confusos e surpresos ao verem homens e mulheres iletrados louvando e magnificando a Deus em línguas que não conheciam. Lembre-se de que aqueles líderes judeus eram homens dedicados, conheciam as Escrituras e eram fiéis em cumprir a lei, que lhes foram passada ao longo das gerações. Nunca haviam presenciado nada igual a antes. Ficaram maravilhados quando Pedro, com a glória de Deus brilhando na face, pregou um dos sermões mais poderosos de todos os tempos. Aquele discípulo não fez um discurso sobre a história judaica, nem apresentou um tratado intelectual. Começou a pronunciar-se com uma nova unção. Não era mais Pedro quem falava, mas o Espírito de Deus que estava nele, usando-o com poder e autoridade. O discípulo de Jesus mencionou a promessa de Deus no livro de Joel, que estava sendo cumprida naquele dia. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, Atos capítulo 2, versículo 15 e 16. Esse foi o derramamento espiritual que Deus prometeu enviar nos últimos dias. Era a promessa do Pai, o poder do alto que desceu sobre eles na ocasião. Aquele foi o dia em que Deus decidiu dar à igreja o poder de cumprir a grande comissão que Jesus lhe transmitira antes de subir ao céu. Aquele mesmo poder tão evidente na igreja primitiva ainda atua no mundo. O Espírito Santo não retirou a sua promessa nem o seu poder da igreja. Entretanto, muitos cristãos hoje têm atrapalhado o fluir desse poder por não entregar a vida inteiramente a Deus. Este estudo que tem como tópico Batalha Espiritual se encontra na Bíblia de Estudo de Batalha Espiritual e Vitória Financeira.